Agora vamos com mais uma entrevista, a última entrevista do dia, né? Vamos falar sobre o PL 269 de 2021, que cria o adicional de periculosidade para os ocupantes do cargo de agente de apoio socioeducativo da Fundação Casa. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o deputado Emídio de Souza, do PT. Boa tarde, deputado. Tudo bem com o senhor? Eu acho que o seu microfone está fechado. Boa tarde, como é que tá você? Tudo bem? Eu Estou estou aqui bem, acompanhando. graças a Deus. Muito bacana, então tá bom. Ao Deputado, seu dispor. deputado, por gentileza, fale sobre esse PL, do que se trata exatamente para que o nosso espectador consiga entender em casa. Olha, os agentes de socioeducativo da Fundação Casa, eles fazem um trabalho essencial, né? Não apenas socioeducativo, mas também ele tem uma faceta de segurança, né? Ele tem uma faceta de segurança porque eles trabalham diretamente com isso. Qualquer tentativa de qualquer problema, qualquer desentendimento ali dentro de qualquer unidade, eles são os primeiros a tomar contato com aquela situação. O que traz para eles, evidentemente, uma gravidade, né, no exercício dessa função. Então, nosso projeto de lei ele é para criar o adicional de periculosidade, né, de 30% sobre o salário para esses profissionais. Né? Isso eu acho que é uma coisa importante. As unidades da Fundação Casa, todo mundo sabe, ela tem uma diferença das prisões, do que faz ali o agente penitenciário, mas ela tem uma dose de perigo. Né? Eles convivem ali, eles vivem ali, eles estão em todo momento em contato com eles. E apesar, tem alguns muito jovens, mas tem alguns já mais fortes. Mas, então, o perigo é constante. Eu acho que é mais do que justo reconhecer o trabalho desses profissionais e conceder o adicional de periculosidade a eles. Deputado, hoje em dia, o senhor que defende aí essa causa, o senhor deve ter contato com muitos desses agentes, né? Até para formular ali o PL. Como é que é o trabalho desses agentes? No dia a dia, o senhor falou que eles têm contato, às vezes, com jovens ali que já são infratores até com certa periculosidade. Como é que é o dia a dia desses agentes dentro desse serviço penitenciário ligado aos jovens? É isso. Hoje, você sabe que muita gente, infelizmente, as organizações criminosas e mesmo o delinquente comum, eles recrutam pessoas muito jovens para o crime, infelizmente. E aí você tem uma quantidade enorme de adolescentes em conflito com a lei. Né? Então, eles precisam é, passar ali, ficar ali internados na Fundação Casa. Né? Não é medida restritiva de liberdade, mas não é uma prisão igual. Eles também têm aula, eles estudam, eles têm um tratamento como preconizado pelo ECA, pelo Estatuto da Criança e Adolescente. No entanto, eles vêm de uma situação de violência, né? Eles vêm de um mundo de violência e estão ali para ser reeducados, né, para ter uma reinserção social. Ali tem um objetivo mais claro de reinserção social. Por isso que o trabalho é socioeducativo. Então, não dá para você fazer um trabalho socioeducativo sem contato com os adolescentes. Você tem que ter contato com eles. E o contato com eles nem sempre é uma coisa tranquila, né? É uma coisa. Você pode ter situações de desentendimento, de inconformismo, ele não está conformado de estar ali, sabe? Restringir a liberdade de um jovem já é uma coisa complicada. Então, o principal trabalho feito com eles é muito ali pelos agentes socioeducativos. Então, o perigo, eles têm que fazer esse trabalho, é muito importante o trabalho deles, mas, gente, evidentemente que ele traz um risco. Por isso, o adicional de periculosidade, que outras categorias já recebem, e é importante que eles recebam também. Como é que se chegou até um percentual desse adicional de periculosidade? O senhor falou, acho que em torno de 30%, né? Isso. Como é que se chegou a isso? Porque o adicional de periculosidade, normalmente, ele é 30%.
Eu fui prefeito de Osasco 2 vezes, e lá nós criamos isso também, e é importante, sabe, para qualquer profissional de segurança. Ele é normalmente calculado em 30%. Né? O de periculosidade, às vezes o de insalubridade também é calculado nessa média. Então, nós não criamos números, nós fomos o que é prática comum, já é onde tem auxílio periculosidade, né? Então, é essa a ideia, não foi nenhuma criação específica, não buscamos um número mágico. Nós fomos ali e agora vamos iniciar uma discussão. O projeto vai propiciar uma discussão com os deputados na Assembleia. Né? Eu espero que as pessoas se abram, desde a tramitação nas comissões, até no colégio de líderes e até chegar no plenário, vai ter tempo de se discutir sobre tudo, inclusive sobre o percentual, sobre como é que vai ser a aplicabilidade, quem é que vai atribuir. Nós estamos colocando que a atribuição desse benefício deva ser feita pelo presidente da Fundação Casa. Mas nós podemos, um projeto sempre pode sofrer mudanças. Agora, a pauta está colocada, é muito importante, há uma ansiedade da categoria por essa reivindicação, ela é muito justa, e eu vou dedicar o meu mandato nos próximos meses também à aprovação desse projeto de lei. Deputado, é claro que o projeto vem em ótima hora, afinal está se trabalhando nisso agora, vendo a necessidade e tentando encontrar uma solução. Mas como o senhor mesmo falou, o trabalho do agente, ele sempre tem que ser muito próximo ali do jovem, até por essa questão de voltar a colocar o jovem no caminho certo ali. Então precisa Claro. ter esse contato mais próximo, esse contato mais de orientador, e aí que corre o perigo. Por que que isso não foi feito antes? Por que que esses agentes, muitas vezes, parece que eles ficam ali, se prende o jovem, né? Se deixa o agente ali para cuidar, só que não dá as devidas condições para que esses agentes façam o trabalho socioeducativo deles. E aí, quando existe até algum problema um pouco mais grave, culpa-se o agente, né? Então, eu acredito que é uma classe bastante desfavorecida, né? Parece que nada do que ele faz está bom para a sociedade, né? É uma situação muito difícil, porque você trabalha com o que foi, ou com o que a sociedade gerou. Né? A sociedade que gerou, sabe, o menor, o adolescente em conflito com a lei, com as causas sociais que todos nós conhecemos. Então, há que se tratar dessa questão. Então, o objetivo da Fundação Casa é exatamente a ressocialização. E tem muita coisa na nossa legislação, nos direitos dos funcionários públicos, daqueles que trabalham, sabe, com as mais diversas áreas do serviço público, que precisa ser reconhecida. Por isso que existe a Assembleia, por isso que nós somos deputados, por isso que as pessoas reivindicam, sabe, é conquista atrás de conquista. Por exemplo, quando foi para a vacinação, inicialmente, a vacinação agora da Covid, inicialmente eles não estavam, né? Depois nós conseguimos ampliar isso. Agora nós precisamos essa conquista que é uma coisa mais definitiva. Há uma mobilização na categoria em torno dessa questão e eu espero que seja vitoriosa. Nós precisamos lembrar sempre assim, olha, tem uma coisa com o funcionário público. A sociedade muitas vezes foi ensinada de que o serviço público é uma coisa desleixada, onde ninguém trabalha, onde não faz nada. Funcionário público tem uma imagem, sabe, de muitos, né, ficam até gente em campanha fica falando, vou acabar, vou privatizar, acabar com essa história de funcionário público. A verdade é que você só sabe do valor do funcionário público numa situação como a pandemia que nós vivemos. Aí que as pessoas descobriram o valor do SUS, o valor da auxiliar de enfermagem, do enfermeiro, do médico, de quem perdeu a vida, né? São centenas de enfermeiras que perderam a vida e também muitos médicos perderam a vida no combate à Covid-19. O trabalho dos policiais é serviço público. O trabalho dos bombeiros é serviço público. Os trabalhos dos agentes socioeducativos da Fundação Casa é serviço público. Então, nós precisamos readquirir, como país, como Estado, como sociedade, nós precisamos adquirir respeito, sabe, pelo trabalho público, pelo trabalho do serviço público. É evidente que você pode ter desvio, pode ter isso, pode ter... É evidente que pode. É evidente, é claro.
é, como pode ter também na iniciativa privada. Então, nós não podemos transformar a exceção, sabe, na regra, como se fosse todo funcionalismo. Não, não é. Eu falo o seguinte, ó, professor, por exemplo, quando dá a hora de começar a aula, é muito difícil o aluno chegar na classe e o professor não está lá. Sabe? É muito difícil o funcionário da Fundação Casa não estar lá no horário de abertura do seu turno, porque o outro tem que ir embora e não pode ficar sem ninguém. Então, dizer que essas pessoas não têm responsabilidade, não merecem um plano de carreira e benefício na carreira, não é uma coisa correta. Merece, eu tenho a maior convicção desse projeto que eu apresentei, ele está em sintonia com o que eles buscam, né? E eu espero que haja compreensão de todas as bancadas na Assembleia e depois do governador João Dória para a sanção da lei. Então, deputado, só para a gente encerrar aqui, para ficar bem claro para o nosso espectador, esse projeto 269, qual que é o trâmite dele aqui dentro da Alesp a partir de agora? O projeto agora segue para as comissões, né? Ele é distribuído para as comissões que dizem respeito a ele. A primeira é a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, que eu também faço parte dela. Ele tem que ser aprovado. Se ele for aprovado nessa comissão, ele segue para outra, né? Provavelmente para a de administração pública, de finanças, né? Aprovado nessas, provavelmente umas 3 comissões, aprovado nessas 3, aí ele entra em condições de ser votado no plenário. Ele entra na fila para ser votado pelo plenário, ou por fila ou por acordo de lideranças, da maneira que for. Também, se o presidente da Assembleia, ou o Colégio de Líderes, resolver apressar esse caminho, ele pode convocar um congresso de comissões. Essas 3 comissões que eu falei, ele pode juntar todos num congresso de comissões e, numa só reunião, aprovar tudo, e daí você já fica em condições de ser pautado no plenário. Esse é o caminho que nós vamos ter que fazer agora, né? Ele deve estar indo para a CCJ, se já não chegou, e iniciar todo esse processo legislativo. Deputado, só mais uma pergunta. Até o exato momento, a receptividade do projeto junto aos seus colegas tem sido boa? As pessoas estão falando com o senhor a respeito do projeto? Tem sido boa, porque tem muitos deputados que têm relação com agentes socioeducativos, né? Tem deputados de origem policial, tem deputados que conhecem, tem deputados com origem em trabalho social. As pessoas estão recebendo bem. Eu acredito que nós temos condições de aprovar esse projeto. É claro que depende muito, ao final, da orientação da liderança do governo sobre essa questão. Então, o líder do governo, o deputado Camarinha, nós vamos dialogar em torno desse projeto, da importância, porque quando o líder orienta a bancada do governo, aí as coisas facilitam, né? Quando ele orienta em sentido contrário, as coisas dificultam. Perfeito. Deputado Emídio de Souza, do PT, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp. Obrigado a você, boa tarde a todos. Boa tarde.